Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós vamos refletir sobre um tema que ainda divide opiniões, talvez porque não tenhamos o conhecimento necessário sobre o seu papel e sobre a sua importância na doutrina dos espíritos e em função dos adeptos da doutrina. Hoje nós vamos falar sobre pintura mediúnica, que é o título do livro que o nosso convidado nos traz hoje. Hoje temos a alegria de receber Adriano Calzone, que nos traz esse tema interessante e vai nos esclarecer acerca do que é a pintura mediúnica e o papel que ela tem na doutrina dos espíritos e em relação a todos nós. Bom, Adriano, seja muito bem-vindo ao Repensar. Obrigado pelo convite, um grande abraço para os amigos que estão nos assistindo. Muito bom. Bom, vamos falar de pintura mediúnica. Eu acho interessante porque antes de nós aqui começarmos o programa, nós estávamos conversando acerca dessa situação, de que não conhecíamos, né, esse livro e nem outro livro sobre esse assunto, né? O que levou você a escrever sobre esse tema, né? Você vem de uma família espírita, é isso? Sim, a minha mãe, ela frequentava centros espíritas, mas hoje não frequenta mais, né? E aí essa mediunidade começou a surgir, a aflorar de uma forma muito ostensiva comigo, né? E aí eu fui buscar esclarecimentos na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Certo. E lá eu tive a grata oportunidade de conhecer Afonso Moreira Júnior, né? Nosso confrade lá da Federação, e ele nessa época tinha um grupo de arte, grupo de arte espírita, né? E aí eu me filiei a esse grupo e comecei a praticar mesmo essa mediunidade, né? E ao mesmo tempo estudando na federação. Então o que me deu a oportunidade de estudar a mediunidade em si e também a mediunidade de pintura. Então foi ótimo, sim. Mas eu adoro arte, né? Estudos, procuro buscar informações sobre, adoro biografias de artistas, né? Inclusive terminei de escrever uma agora sobre Van Gogh. Então, estou bem envolvido com arte, assim, e já há mais de uma década que eu trabalho com essa mediunidade. Então nós vamos ter outros programas acerca da arte, pelo menos da arte mediúnica, né? Puxa. Então, você é um médium de pintura? Você faz pintura? Sim, eu atuo, né, lá na minha cidade, em São Caetano do Sul, no Grupo Espírita de Trabalho Misail. Então, já atuo há bastante tempo com esse trabalho. Nós fazemos um trabalho fechado lá, né, de desenvolvimento da mediunidade, e realizamos esse trabalho também nesse grupo mesmo. Né? E esse trabalho não é aberto, então, ao público? Você não faz aberto ao público em nenhum momento? Na formatação que eu estudo lá na minha cidade, não. Certo. É um trabalho fechado entre médiums, né? Mas eu já participei de apresentações da pintura mediúnica em si também. Interessante. E assim, acho que esse é o momento em que nós podemos divulgar com mais tranquilidade esse tipo de trabalho, porque, como você mesmo diz, nós estamos aumentando, né, os adeptos da doutrina espírita. Eu acho que os espíritas mesmo e aqueles que são simpatizantes, mas tem a doutrina espírita como a segunda religião, sim, né? Sim, a segunda filosofia, enfim, né? Então, acho que é um momento interessante de nós esclarecermos as pessoas acerca do que é isso. É um fenômeno natural, né? Uma mediunidade natural, né? E que faz parte, né, como a gente vai dizer, fugiu a palavra, mas de você divulgar, a divulgação da doutrina espírita, né? Com certeza. Em 1861, no livro dos Médiuns, Kardec já fazia uma menção sobre os médiuns pintores e desenhistas, né? Sim, sim. Então, desde lá, existe uma história sobre o desenho mediúnico, uma história, depois, a partir da década de 1970, surgiu o termo mesmo, né, pintura mediúnica com o Gasparetto. Então, nós temos uma história para contar sobre a pintura mediúnica, né? Não é uma coisa que surgiu há 2 décadas atrás, uma coisa que vem lá da época de Kardec, né? Então, a gente tem uma história bonita para contar sobre a pintura mediúnica que as pessoas precisam ficar sabendo, né? Certo. E o livro vem ao encontro desse para não dizer que é uma coisa mística, que é uma coisa
Ah, que vem só para, não sei se para iludir, mas ou só para ganhar dinheiro, que não é o objetivo. Não é o objetivo. Não é o objetivo. Não é. Né? O trabalho de pintura mediúnica, ele tem alguns objetivos muito maiores que simplesmente se pintar uma tela e ter uma troca financeira por aquilo, né? Então, a pintura, ela traz uma grande harmonização para os ambientes, né? Quando as telas são afixadas, né? As entidades que participam do trabalho da pintura mediúnica, muitas vezes vêm em grupos, né? De estudantes espirituais, né? Muitas vezes a pintura mediúnica, ela ficou muito focada no artista, no impressionista, né? Ficou com esse rótulo de impressionismo. Certo. E a gente percebe muito pela clarividência que não é bem por aí, né? Nós percebemos muitos grupos astrais trabalhando com os médiuns, né? Então a gente também tem que desmistificar um pouco essa coisa de unidade, de ser sempre o Monet, de ser sempre o Renoir, né? Muitos desses artistas já estão reencarnados. Então a gente não pode considerar sempre ficar apegado àquela marca, né, Monet, Renoir. Esses grupos normalmente eles trazem uma afinidade às escolas. Sim. Isso precisa ficar bem esclarecido. Então não é o tempo todo Renoir, não é o tempo todo Monet, né? Eles podem, claro, surgir espontaneamente, né? Mas nem sempre são eles. E aí o médium, você fala que você tem a mediunidade, você é um médium, e qualquer médium pode fazer a pintura? Ou é uma mediunidade também específica, como são todas as mediunidades? Porque há quem tem a mediunidade, a faculdade só da psicografia e não tem a psicofonia, né? Outros têm a vidência e não tem um outro tipo de mediunidade. Na pintura mediúnica é a mesma coisa? Eu procuro dizer o seguinte, quando a pessoa está tendo uma inclinação para a mediunidade, automaticamente ela passa a ter uma inclinação para as artes, Sim, né? sim. Então, muitas vezes a pessoa tem uma vontade de desenhar no seu centro espírita, ela tem uma vontade de pintar, então muitas vezes isso começa em casa. E aí ela não entende, aquilo começa a embaralhar, né? O estudante da mediunidade, no começo, ele fica muito assim, apreensivo, não entende muito bem os mecanismos daquela manifestação. Então, normalmente, a pessoa que se dedica à pintura mediúnica, ela sente uma vontade, parte dela uma vontade, ou de desenhar em casa, ou de pintar, fazer alguma coisa. Então, para essas pessoas, né, para esses médiuns espiritistas, a gente sugere que procure uma federação espírita, que existe um curso específico lá, né, de treinamento para psicopictografia, que seria o nome técnico para a pintura mediúnica. Então, a pessoa entra na federação estudando primeiro, conhecendo em si o que é mediunidade, para depois participar desse treinamento. Então, muitas vezes a pessoa se sente inclinada para esse tipo de mediunidade, né? Mas ela é perfeitamente possível se estudar ela, desenvolver, não tem aquela coisa assim de clubinho, né? É um clubinho fechado, não é isso. É possível sim desenvolvê-la. Tá certo. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre pintura mediúnica.